Hoje vamos falar do caso de Dylan Rounds, um crime sombrio que foi solucionado de forma inacreditável. Lucin é uma pequena comunidade ferroviária, localizada a oeste de Salt Lake City, em Utah. O tipo de lugar onde nada acontece. Até que, no dia 28 de maio de 2022, o adolescente Dylan Rounds, de 19 anos, desapareceu misteriosamente. Apesar da pouca idade, Dylan era um fazendeiro, trabalhador e dedicado, que morava num trailer, em uma área bastante isolada. Ele havia se mudado sozinho para Lucin, com o objetivo de cuidar de uma fazenda de 600 acres que seu avô havia comprado. Mesmo parecendo um lugar desolado, Dylan estava determinado a transformar aquela terra infértil em uma fazenda produtiva. Muitas pessoas comentaram que ele era um garoto admirável, com muita determinação. Porém, viver naquele lugar remoto também o tornava vulnerável. No dia 28 de maio, Dylan havia falado com sua avó ao telefone, aproximadamente às 7 da manhã. Ele estava apressado e disse a ela que deveria correr para proteger os grãos da chuva que estava por vir. Este foi o último contato que alguém fez com o garoto. Quando a avó não conseguiu fazer contato com ele mais tarde, a família começou a se preocupar, pois aquele não era um comportamento comum. Seus pais logo foram até a fazenda e lá estavam todos os seus pertences, incluindo sua carteira e a caminhonete, mas não havia sinal de Dylan. A caminhonete do garoto foi encontrada do lado de fora do celeiro. Algo estranho considerando que ele teria usado o veículo para proteger os grãos da chuva. Além disso, o assento estava ajustado, de uma forma que não correspondia à altura de Dylan. Isso gerou várias suspeitas. E ainda existia o fato dela aparentar ter sido lavada recentemente, o que não fazia sentido naquela área rural e empoeirada, ainda mais, considerando que estavam na época de plantio. Lavar o veículo seria inútil. A família de Dylan contatou as autoridades. No dia 30 de maio, com mais de 48 horas sem contato, o boletim de desaparecimento foi formalmente registrado. Hi, Candace. Justin Dylan's dad. Hi, Justin. So right up here at these yards is his last known location. His camper is about 4 miles back up this way by his pond, and we're really thinking he might have taken off and gone across. Beware, it's dirty. Okay. Uma intensa busca teve início, envolvendo os parentes, os amigos e a comunidade local. Porém, ninguém estava preparado para os enganos e o desfecho sombrio e inacreditável que esse caso teria. Desde o início, os moradores locais apontavam o dedo em várias direções. Alguns suspeitos foram mencionados, como Curtis Wadsworth e Chase Venstra, 2 homens com histórico de crimes e comportamento instável. Dylan havia relatado a amigos e familiares encontros estranhos com um homem descalço e agressivo, que mais tarde foi identificado como Chase. No entanto, ele apresentou um álibi e foi descartado pelos investigadores. Logo, a polícia não demoraria para chegar ao seu principal nome de interesse, James Brenner, um homem com histórico criminal, que incluía acusações de violência, tentativa de homicídio e porte ilegal de armas. Inclusive, sua ficha criminal continha até mesmo um episódio onde ele havia usado uma cadeira de jardim como arma. Ele vivia ilegalmente em um trailer, próximo à propriedade de Dylan. Else around here, his truck is there. Yeah, I know. That's what makes it so weird. Cool. And he got screwed up, and it's just one thing after another. But he's a friend of mine. Sure, you don't get rid of friends. Nobody's heard from him. So, Well, that's not uncommon for Dylan. I don't trust him very much. I'm not saying he did. Logo chamou a atenção das autoridades por conta das inconsistências em suas declarações e seu comportamento defensivo. Além disso, constantemente ele tentava desviar a atenção para outras pessoas, mencionando Chase e outros moradores. Brenner confundia as investigações, enquanto fingia estar cooperando com a polícia. Ele se mostrava solidário com a família de Dylan, participando das buscas e ajudando a encontrar evidências.
A investigação foi longa, por muito tempo. Não se teve nenhuma pista do paradeiro de Dylan ou de seus restos mortais. Brenner dizia não ter visto Dylan naquele sábado, mas sua versão logo começou a ruir. Quando as autoridades examinaram a caminhonete de Dylan, além da mudança no ajuste do assento, eles notaram que os rastros de pneu não condiziam com o tempo chuvoso. Parecia que o veículo havia sido movimentado após a chuva. Outra questão importante foi o desaparecimento da arma de Dylan, que mais tarde surgiu misteriosamente no seu trailer, já limpa, sem impressões digitais. Quando o FBI entrou no caso, e avanços importantes foram feitos. Sangue de Dylan foi descoberto no trailer de Brenner. Além disso, o sinal do celular de Dylan foi rastreado até um local próximo ao trailer de Brenner antes de ser desligado permanentemente. Quando confrontado com essas evidências, James Brenner tentou destruir as provas, incluindo um par de botas que continham sangue de Dylan. Mais tarde, essas botas se tornariam uma prova fundamental. Também foi relatado que ele pediu a um conhecido, chamado Don Hatley, que guardasse suas armas, algo que era ilegal dele possuir, considerando que se tratava de um criminoso condenado. If there's anything you know that you're not telling us, or anything that either you haven't told us the truth about, or things that you haven't told us that we would want to know, I mean, now's the time. I'm not going to withhold information. Not going to withhold information? No, hell no. Anything that Jim said? I'll tell you something. Okay. I really don't think it has anything to do with anything. You guys found ammunition and stuff at Jim's. Yeah. Who brought us black powder rifles over to my place? Okay. Thank you. I appreciate that. Where are those? Well, I put one behind my bed, in my bedroom, and the other one's leaned up in the corner next to the table on the couch. A polícia estava surpresa com o comportamento do homem, porque, apesar do cerco estar se fechando sobre ele, o mesmo se comportava como um membro da comunidade preocupado. Ele agia como se estivesse ajudando. Interagia com os investigadores e familiares, enquanto tentava apagar vestígio e retardar o avanço da investigação. Finalmente, em março de 2023, James Brenner foi formalmente acusado de assassinato e ocultação do cadáver de Dylan Rounds. Naquele momento, a teoria era de que ele havia matado Dylan durante uma briga e depois escondeu o corpo, que até aquele momento ainda não havia sido encontrado, mesmo que já houvessem se passado 10 meses. A família Rounds já havia perdido as esperanças de encontrar o garoto com vida, porém, seguiu lutando por justiça e especialmente para que o corpo de Dylan fosse recuperado. Assim, encerrariam aquele evento trágico e lhe dariam um sepultamento digno. Dylan havia desaparecido no meio do absoluto nada. As buscas não surtiam nenhum resultado, até que uma prova irrefutável surgiu da maneira mais surpreendente possível. O celular de Dylan foi encontrado pela polícia. Ele estava jogado num poço, na área próxima onde o garoto costumava trabalhar. Apesar de danificado, foi possível recuperar dados cruciais, especialmente um vídeo. Era uma gravação feita em time-lapse, registrada às 7h27 da manhã de 28 de maio de 2022, menos de 30 minutos após Dylan encerrar a chamada com a avó. O vídeo mostrava James Brenner coberto de sangue, limpando uma arma de fogo. O ângulo do vídeo era ruim, mas como prova, tudo estava suficientemente claro. Como ele foi gravado é um mistério. Acredita-se que Brenner acionou a câmera por acidente. Por pura sorte ou milagre, o vídeo foi gravado e agora o culpado não teria como escapar. A camisa que ele usava na gravação foi apreendida e testada, e ficou comprovado que nela existiam vestígios do sangue de Dylan. Mas onde estavam os restos mortais do garoto? Um ex-colega de cela de Brenner procurou a polícia mais tarde, afirmando que, além de confessar o crime, o homem havia sugerido alguns lugares onde o corpo de Dylan poderia ser encontrado, como um tanque séptico e o deserto de Utah. Além disso, ele relatou que Brenner havia criado um plano para incriminar Chase Venstra, o mesmo homem que já havia sido investigado e descartado como suspeito anteriormente.
Diante dessas revelações e das provas encontradas, o vídeo, a camisa ensanguentada, o histórico criminal e as mentiras sucessivas, James Brenner foi formalmente acusado do assassinato de Dylan Rounds em março de 2023. Ainda que não existisse um corpo, a acusação foi aceita. Em maio de 2024, mais de um ano após a acusação formal, Brenner aceitou fazer um acordo com as autoridades. Ele confessou ter cometido o assassinato e concordou em levar as autoridades até o local onde havia deixado o corpo. Em contrapartida, em vez de responder por homicídio qualificado em primeiro grau, ele responderia por homicídio em segundo grau. E também responderia por 2 acusações relacionadas à posse ilegal de armas de fogo, ambas consideradas como crimes em segundo grau. Em julho de 2024, James Brenner recebeu sua sentença. Ele foi condenado a cumprir até 30 anos de prisão fechada por cada um dos 3 crimes cometidos. As 3 penas deverão ser cumpridas de maneira consecutiva. Brenner não quis falar durante a audiência, mas sua falta de remorso foi amplamente comentada. O pai de Dylan pôde encarar o assassino de seu filho no tribunal e disse: Dylan ajudou você tantas vezes, fosse transportando beterrabas ou batatas ou qualquer outra coisa, e é assim que você retribui? Os representantes da família de Dylan definiram o garoto como um sonhador, um construtor e um visionário. Como Brenner já tinha 58 anos na época do crime, é altamente provável que aquele homem cruel e dissimulado passe o resto da vida na prisão, o que, para a família da vítima, representa algum grau de justiça. Justin Rounds e Candice Cooley, os pais de Dylan, também declararam ao canal Fox 13 que recuperar o corpo do filho era sua maior prioridade. Assim poderiam seguir adiante. Naquela mesma época, os restos mortais de Dylan foram localizados no deserto, em uma área remota de Box Elder County, sendo que animais selvagens já haviam mexido no que foi encontrado. Aquele momento foi de tristeza, alívio e frustração. Tristeza pela perda, alívio por finalmente encontrá-lo e frustração por tudo que precisou acontecer para que a verdade viesse à tona. O fato de o assassino ter se envolvido todo o tempo nas buscas, fingindo ajudar, nunca deixou de chocar a comunidade. Alguns meses mais tarde, a família Rounds fundou uma ONG chamada Dylan's Legacy, para ajudar a outras pessoas na busca de seus entes queridos desaparecidos. Mesmo após sua confissão, Brenner jamais revelou o motivo exato do assassinato. Alguns especulam que houve uma discussão banal, talvez relacionada ao uso do celeiro, ou até mesmo que Brenner simplesmente tenha perdido o controle. Uma teoria é que Dylan teria esbarrado com o carro no portão de Brenner, o que teria desencadeado um acesso de fúria. Outra hipótese é que o barulho de Dylan usando o celeiro pela manhã tenha irritado Brenner a ponto dele sacar sua arma e atirar. No final, Dylan Rounds era um garoto generoso, que pagou com a própria vida por tentar ajudar alguém que não merecia. E este caso sempre será lembrado por seu milagre tecnológico. O celular de Dylan gravando o assassino coberto de sangue enquanto limpava a arma do crime. Tudo registrado com data e hora. E você? O que achou de tudo isso?